Ontem, jantar entre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e empresários em São Paulo, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Presidente, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Thaís. Tudo ótimo. E com você, tudo bem? Tudo certo. O que o senhor pode dividir com os nossos ouvintes a respeito do que os empresários ouviram ontem do presidente da República, Jair Bolsonaro? Ontem, como você comentou e como o Cláudio Humberto comentou há pouco também, foi bastante produtivo. Tinha um grupo representativo da área de saúde, da área da indústria, da área de comunicação, e um grupo representativo, além do presidente, acompanhando o presidente, estava lá o ministro Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, o ministro Tarcísio, enfim, o ministro da Saúde, e foi um ambiente bastante agradável, leve. Houve oportunidade de algumas pessoas do lado empresarial fazerem comentários sobre temas, de forma rápida, naturalmente, para não ficar uma coisa cansativa, e depois o ministro Paulo Guedes falou, e, por fim, o presidente encerrou as falas. O presidente estava com um astral muito bom, demonstrou preocupação e, como foi dito aí, responsabilidade fiscal, quando fez referências à questão do orçamento, que ele irá, com muita cautela, aí, verificar esse orçamento que foi aprovado e não irá aprovar, não irá sancionar qualquer orçamento que não esteja coerente, respeitando o teto de gastos, respeitando a lei, ou seja, mostrou bastante preocupação com esse aspecto e encontrará caminhos para que as coisas todas aconteçam. Houve uma preocupação também em relação, naturalmente, à saúde, à vacinação, demonstrada pelo presidente e por todos que estavam lá. Não há dúvida, por mais que a gente queira olhar para frente, a retomada do crescimento econômico, emprego, trabalho e virar a página da pandemia, nós não podemos negar que nesse minuto, nesse momento, nesses dias e talvez nas próximas semanas, nós estamos aí numa crise aguda da pandemia que nos preocupa e preocupa a todos nós como prioridade, e ninguém deixa de priorizar isso. Mas também nós conseguimos olhar um pouco mais adiante. Falamos de reformas, as reformas necessárias, a reforma administrativa, a reforma tributária, que vai demorar um pouco mais para o final do ano, a reforma administrativa é para mais próximo ainda, é para esse semestre. Enfim, então foi uma conversa amigável e, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que lá estavam manifestaram publicamente um apoio ao presidente Bolsonaro, ao governo, no sentido que acreditam que estas coisas estão para acontecer. E no dia de ontem, como foi lembrado também, tiveram uns leilões com sucesso dos aeroportos, isso também foi comentado, enfim, e foi lembrado e foi feita uma reflexão interessante, que embora um período de pandemia, nós aprovamos reformas, retomamos a economia forte no final do ano, recuperando empregos perdidos. Eu quero lembrar que em janeiro, fevereiro desse ano, o CAGED registrou 650 mil novas vagas que se abriram, fora a recuperação do final do ano passado. Então, há trancos e barrancos. No meio de uma pandemia, de uma crise global de saúde, de uma crise global de economia, há notícias boas sim, há notícias boas de recuperação aqui, de busca de solução ali. O governo foi rápido, o governo federal, me refiro, o ano passado, com medidas flexibilizando leis trabalhistas, postergando recolhimento de impostos, abrindo linhas de crédito, enfim. E este ano, sem falar do auxílio emergencial, que foi fundamental ano passado, este ano há essa expectativa de novamente um novo pacote de medidas aí que joguem oxigênio também na economia e também essa ajuda emergencial que deve começar a partir de abril. Naturalmente, um valor muito menor, mas nós temos que lembrar que o ano passado a economia tinha parado toda. A necessidade era muito maior também. Agora vamos ter um auxílio muito menor, mas proporcional também a um novo momento. Enfim, resumindo, foi proveitoso o encontro e foi muito amigável, um ambiente muito positivo, como, aliás, o Cláudio Humberto havia comentado há pouco.
Presidente, houve dois momentos, né, que o presidente da República foi aplaudido durante o jantar ontem. E um deles foi quando ele elogiou o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Disse até que se o Paulo Guedes deixar o governo, ele vai entrar com um pedido de pensão, porque já considera a relação deles uma união estável, né? Eu acho que ele disse uma coisa muito parecida com isso. Mas nesse elogio ao Paulo Guedes, os empresários o aplaudiram. Isso meio que desmente a impressão geral de que o setor produtivo não aprova ou não tem aprovado a gestão da economia pelo Paulo Guedes. Como é que o senhor define este momento aí do ministro Paulo Guedes e também o que deu para perceber nesse encontro de ontem em relação ao ministro da Economia? O Cláudio Alberto, eu acho que você estava num jantar disfarçado lá, camuflado lá, porque realmente você repetiu aí as mesmas palavras, o presidente falou isso mesmo. Primeiro desmentindo aquilo que corria fortemente ontem, a possível mudança na economia, mudança do ministro Paulo Guedes e tal, e que não havia nada disso, enquanto esse boato corria forte durante o dia e mesmo no princípio da noite, estavam lá numa harmonia, tanto o presidente Paulo Guedes e estavam todos juntos lá. Naturalmente, Cláudio, o que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma crise de saúde, que é a pandemia, que temos que enfrentar e ultrapassar e virar essa página. Temos que recuperar a economia, fortalecê-la e olhar para frente. Temos a quarta revolução industrial, que a gente fala pouco dela, né? Porque por causa da pandemia, por causa da crise econômica, a gente esquece um pouco dela, mas nós estamos vivendo ela antes da pandemia. É uma grande transformação na vida de todo mundo, na vida das empresas, das pessoas. Chama revolução industrial, mas é uma revolução nos costumes, é uma revolução na tecnologia, uma revolução, são grandes mudanças. Então nós já temos bastante desafio e nós não precisamos criar novos problemas. Na realidade, a economia ela está bem conduzida. O que precisa, naturalmente, não é fácil. Você está caminhando, me lembro, no início do ano passado, as coisas estavam caminhando para uma retomada forte, constante da economia, caminhando para a aprovação das reformas que ainda precisava o país e tal. De repente, a gente foi pego pela pandemia, aí teve necessidade de ações emergenciais para socorrer aquele incêndio da pandemia, que nós fomos pegos de surpresa, o mundo todo, aliás, foi pego de surpresa. Aí, novamente, vem essa onda que eu, pelo menos, penso que nós estamos agora em abril de 2021, todos nós esperávamos que nesta época a gente não estaria de novo falando em pandemia. E não é uma questão brasileira, porque o mundo está falando de pandemia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, a economia, sim, ela está trabalhando bem. O ministro Paulo Guedes é competente, tem uma boa visão, tem o apoio dos setores empresariais, do setor financeiro, ele tem o apoio e há um relacionamento muito bom entre o presidente e o ministro. Claro. Agora, naturalmente, com pandemia num dia, com situação, com crise outro dia, pressão para cá, para lá, isso acontece aí em família, acontece em empresa, acontece em todo mundo, fica tenso o ambiente muitas vezes e, naturalmente, a imprensa também não é boazinha, a imprensa muitas vezes potencializa um pouquinho as coisas negativas e assim aparece uma coisa pior do que é na realidade. É como a economia, eu diria assim, aparece, está muito pior do que está na realidade. É difícil falar isso, mas na realidade, se nós retomarmos rapidamente, a economia vai responder rapidamente. Eu espero que rapidamente a gente vire essa página e volte a trabalhar, todo mundo, e a economia vai responder. Então, enfim, agora parece pior, né? Parece que acabou o mundo, mas não acabou o mundo, não. As coisas vão retomar e vão voltar a caminhar. Certamente, né? Isso vai passar aí, certamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O presidente é um crítico ferrenho do lockdown, né? Ele não gosta nem de ouvir essa palavra. Ontem em Chapecó, lá antes desse jantar aí, disse que não tem lockdown nacional, que o Exército não vai fazer. O que os empresários que participaram dessa reunião pensam dessas restrições que estão sendo impostas aí por prefeitos e por governadores, hein, presidente Paulo Scaff? Olha, na realidade, é sabido que durante esse ano todo, as pessoas que se contaminaram, a maior parte, não foram no ambiente de trabalho. Não foi dentro de um shopping center, se vocês ou qualquer um
frequentaram um shopping center esse ano, com todos os cuidados, desde a entrada, do distanciamento, da entrada nas lojas. Não foi no comércio, não foram nas indústrias. Podem ter exceções, mas estou me referindo às regras. Foi muito mais no ambiente, muitas vezes, doméstico, em casa, ou em baladas, ou em encontros, em aniversários. Falta de cuidado, vamos dizer, mais no ambiente social do que no ambiente de trabalho. E há um problema sério no transporte público. Então, naturalmente, se nós tivéssemos um transporte público adequado, que deveríamos ter e já há muito tempo, eu diria para você que o risco do trabalho, ele é um risco bem dimensionado, ele é bem moderado, porque há as cautelas. Eu, por exemplo, hoje estou aqui na Fiesp e todos os dias eu vim para cá e durante todo o tempo da pandemia, mas eu frequentei e cumpri minhas obrigações aqui no meu escritório, enfim. Mas aqui, desde os primeiros momentos, todas as cautelas e todos os protocolos, nós fizemos até um guia lá atrás, no início da pandemia, a ser seguido e tal. Então, essa é a visão do empresário, quer dizer, na nossa visão, podem ter exceções. O que precisa é se tomar e ter protocolos rígidos e tomar todas as cautelas. Agora, esse fechamento total, ele também pode gerar problemas gravíssimos para as pessoas, como está gerando. Tem gente com dificuldade até para se alimentar. Tanto é que nós temos muitas empresas fazendo grandes doações de alimentos. O próprio SESI de São Paulo, temos uma campanha, já distribuímos 200 toneladas de alimentos. Nesse período agora, não estou falando do ano passado, não, que nós produzimos 230 mil refeições por dia para distribuir gratuitamente. Então, nós não podemos viver na base, vamos dizer, de não dar oportunidade das pessoas irem, virem, enfim. Então, isso é muito desconfortável. O presidente ele tem essa posição clara e, naturalmente, o que nos deixa aceitar muitas vezes essa ideia é a deficiência pública do transporte público. Nós vimos aqui em São Paulo, na região metropolitana, aonde estava o problema? Nas empresas? Não. O problema estava no transporte público, horários de pico, não havia um escalonamento adequado, não havia um planejamento adequado, enfim. E aí é que gerava os maiores problemas. Então, há, assim, essa visão, a ansiedade do trabalho, do desenvolvimento, do emprego, da renda para as pessoas, de ninguém passar necessidade e tal, que é a ansiedade do presidente e é de todos nós, e as cautelas em relação à saúde. E quando a gente não tem um controle, como é o caso dos empresários, não tem um controle do transporte público, aí fica uma coisa mais difícil. E temos que lembrar, só para concluir esse raciocínio, que quando a gente fala em lockdown, a gente imagina todo mundo naquele jardim de casa, tranquilo, respirando ar puro, com distanciamento, esquece um pouco a realidade das pessoas que vivem, principalmente nos grandes centros, nas nossas periferias, que muitas vezes ficar em casa não significa segurança, não significa ter o conforto, ter o espaço necessário. Enfim, então, por essa razão toda e pela necessidade das pessoas, pela fome que muitos podem estar passando nesse momento, é que há essa grande preocupação do presidente e a gente compartilha com ele. Queria agradecer ao presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que falou com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigada, presidente. Até a próxima. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos vocês. Foco em você.